Olá, meus amigos. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal. Que a paz de Cristo esteja com você. E hoje uma notícia não muito positiva. Menos da metade dos cristãos americanos acreditam no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Acreditam na Trindade. Então, motivo de oração, e a gente vai entender melhor aqui essa notícia para que nós possamos clamar pelos nossos irmãos americanos. Vamos lá então. Antes da gente começar o vídeo, não se esqueça, inscreva-se aqui no canal, dá o seu like para que possamos expandir a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, e coloca aqui o seu comentário se você tem alguma sugestão, alguma dúvida, e a gente vai te responder. Vamos lá então, vou compartilhar aqui. Jornal Christian Post, The Christian Post, notícia do dia 30 de março de 2025. Estou gravando aqui esse vídeo no início de abril de 2025, então não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas se você está acompanhando logo que eu lancei, é bem recente e também é uma notícia que, dependendo do tempo, não vai mudar tanto assim. Mas vamos lá. Pesquisa mostra que a maioria dos cristãos americanos não acredita na Trindade. Então a primeira coisa aqui que chama a nossa atenção é que não está falando dos americanos comuns, dos americanos que não são religiosos, etc. Está falando que os cristãos americanos, em sua maioria, não acreditam mais na Trindade. Uma esmagadora maioria de cristãos rejeita o ensinamento cristão básico da Trindade, gerando novas preocupações de que os americanos estão vivendo sem influência da verdade e princípios de vida de Deus. Centro de Pesquisa Cultural do Arizona lançou a mais recente edição da sua série Inventário da Visão de Mundo Americana. E ele fala aqui, que documentam as visões dos americanos sobre a Trindade. No geral, apenas 40% dos entrevistados acreditam que Deus existe e afeta a vida das pessoas. Entre os que são cristãos, 53%. Então, nem os cristãos, pelo menos um pouco mais da metade, ou meio a meio, né? Os próprios cristãos acreditam que Deus existe, metade acredita que não. 60% entre os cristãos entende na Trindade e 100% entre os discípulos integrados. Olha que interessante. Então a gente tem aqui a diferença de quem se diz cristão e quem realmente é, né? Aqueles que são discípulos integrados, ou seja, pessoas que são participantes realmente da igreja, esses, é claro, acreditam na Trindade. A maioria dos entrevistados acredita na existência de Jesus Cristo, 59%. Uma parcela significativa menor de adultos, 29%, acredita no Espírito Santo. Gente, olha que dado interessante. Nos Estados Unidos, 59% dos cristãos acreditam na existência de Jesus Cristo, mas só 30% acredita no Espírito Santo. É pra gente orar ou não? Pela nação americana. Muita coisa se explica, né? Quando você observa a realidade espiritual dos Estados Unidos. Vamos continuar aqui. 1 em cada 10 entrevistados, 11%, acredita na Trindade. E aqui pega também os não cristãos. Que o Deus da Bíblia são 3 pessoas distintas, mas inseparáveis. Então, de cada 10 americanos, apenas 1 acredita que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Esses resultados são mais uma evidência da confiança limitada ou inexistente que os americanos têm na Bíblia. Olha o dado real. Não há cristianismo sem Bíblia, sem palavra de Deus. Então aquilo que a gente vem sempre colocando aqui no canal, só iria a um culto, só participar de uma denominação tal. E o problema que nós temos aqui, qual é o grave problema aqui dos americanos? É que você vive uma fé sem relacionamento com Deus. Você se autodenomina cristão, mas você não tem um compromisso. Então a gente vem batendo na tecla de você, às vezes, como cristão, escolher a igreja porque ela é grande, porque ela é pequena. Você
ir na igreja porque o som te agrada, ou o ar-condicionado, ou a mensagem ali é uma mensagem que te coloca para cima, eleva a sua autoestima. Isso é muito perigoso. Eu não estou dizendo que igreja grande é ruim, ou igreja pequena é boa ou ruim, e que a igreja com esse som, não, nada disso. Já fiz alguns vídeos aqui no canal sobre vários tipos de igreja, mas o que eu estou dizendo é, evangelho não é nada disso. Evangelho de Cristo não é eu ir para um local para me sentir bem, confortável. Não, o evangelho, a igreja, eu sou igreja, né? Igreja são pessoas individuais. Mas o templo, ele tem um propósito, me ensinar a palavra de Deus, eu compartilhar a minha fé com outras pessoas, ouvir testemunhos, compreender qual é o caminho que devemos nos posicionar diante do mundo. Então o evangelho é para isso. E se você está aprendendo a ser um cristão cada vez melhor, dentro de uma igreja que tem um bom ar-condicionado, um bom som, etc., ok. Agora, se a igreja ali ela é criada, tem toda uma estratégia de marcas, de administração, etc., só para ter número, ter muita gente, 10 mil pessoas, 20 mil, 50 mil pessoas, logo o Brasil estará na mesma condição de pessoas que estão indo à igreja e não sabe, não acredita na existência do Espírito Santo, não sabe nem o que estão fazendo ali. Então os Estados Unidos é uma prova, infelizmente, de algo que pode acontecer no Brasil. Vamos voltar aqui para a gente finalizar. Barna, aqui é o pesquisador, né? Identificou essas descobertas sobre a ignorância ou rejeição da Trindade nos Estados Unidos como simplesmente mais um em uma longa lista de exemplos de pessoas vivendo sem as verdades e os princípios da vida de Deus, moldando suas vidas. Então, ele repetiu exatamente o que eu falei. E aqui eu não vou continuar lendo aqui, só vou ler a última frase, porque em síntese é isso. Ele diz assim, olha, a Igreja de Deus está dedicada a conhecê-lo e fazê-lo conhecer. Então são as nossas duas missões como igreja. Conhecer a Deus e fazer com que outras pessoas o conheçam também. Ou foi seduzida pelas distrações e distorções da nossa cultura? Ele perguntou. Então fica aqui o nosso alerta, hoje, segunda-feira, começando mais uma semana. A gente está fazendo sempre análises geopolíticas e espirituais, pegamos fatos que acontecem no dia a dia para que possamos analisar o efeito, e um dos efeitos aqui que nós podemos analisar é um cristianismo raso, superficial. A superficialidade do cristianismo nos Estados Unidos explica muita coisa. Explica o enfraquecimento dos americanos como nação, como cristãos verdadeiros. E esse movimento também começa já há um tempo a surgir no Brasil, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ele deixou claro ali, a função de ser um cristão é conhecer a Deus e fazê-lo ser conhecido por outras pessoas. Então, muito cuidado para que você possa nunca se deixar levar pela religião, que você possa conhecer verdadeiramente a Cristo. Como é que eu faço isso? Lendo a palavra do Senhor, lendo a Bíblia Sagrada. Tem vários vídeos no YouTube, tem no rádio, tem na televisão, enfim. Pegue o que todo mundo está falando e leve para a palavra. Faça a sua análise, leia todo dia, que você vai crescendo, vai compreendendo, vai se tornando um cristão mais fiel, e você vai entendendo qual é a sua missão na Terra, e você não vai se deixar cair nessa simples religiosidade. Um culto onde nós só somos motivados a nos sentir bem. Mas o que Deus quer de nós? Fica essa pergunta. Vamos orar pelos nossos irmãos americanos e que Deus te abençoe sempre.